mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde nós estamos aprendendo com o Evangelho de Marcos. E hoje eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 23 ao verso número 28. Abra lá, Marcos, capítulo 2, de 23 a 28. O título da mensagem de hoje é Sábado, dia de misericórdia, não de sacrifícios. Marcos capítulo 2, dos versos 23 até o verso de número 28. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado, e enquanto caminhavam, seus discípulos começavam a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E ele lhes respondeu: acaso nunca lestes o que Davi fez, quando ele e seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também a seus companheiros? E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de modo que o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra nosso coração e entendimento, para que nós consigamos enxergar as verdades contidas aqui, e mude, Deus, o nosso interior, para que nós possamos sair daqui, Deus, melhores do que nós entramos. Louvado seja o Teu santo nome. Essa oração que fazemos não é nos nossos méritos, mas é no Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, domingo passado nós vimos no texto anterior a esse, que a oposição que Jesus começou a enfrentar dos religiosos lá da sua época, ela começa a ficar mais intensiva, começa a se intensificar. O embate anterior foi pela questão do jejum. Os fariseus, em uma tentativa de colocar os discípulos de João Batista contra Jesus e os seus discípulos, levaram a questão do porquê eles, os fariseus e também os discípulos de João, jejuam 2 vezes na semana. E Jesus e os seus discípulos, não. E Jesus, percebendo a intenção daquela gente, a intenção daqueles fariseus da sua época, ele vai dar uma resposta que vai deixar eles com uma ira maior ainda. Usando uma figura de linguagem bem comum lá na sua época, Jesus faz uma comparação entre o casamento e a igreja, onde diz que não se jejua enquanto se está festejando com o noivo, mas que haverá motivos para se jejuar quando o noivo lhes forem tirados. Jesus ainda complementa usando 2 situações muito comuns para um judeu, para fazer a distinção entre o novo, que é ele, e o velho, que é o Antigo Testamento, usando as figuras de linguagem do remendo e do vinho novo, e do pano e o odre velho, afirmando que as coisas velhas ficaram para trás, e agora nele tudo se faz novo. Então nós chegamos aqui ao texto de hoje, e aqui estamos diante, irmãos, de Jesus e seus discípulos, nas suas andanças pelas terras da Galileia, pregando o Evangelho, passando pelos campos, pelas searas, provavelmente ali entre Cafarnaum e alguma outra cidade, e ele é novamente interpelado pelos fariseus, que levantam outra questão, e que até o dia de hoje causa muita confusão e má interpretação dentro das diversas denominações religiosas espalhadas por aí. A grande questão agora contra Jesus é a questão do sábado. Por que seus discípulos colhiam espigas de cereais no dia de sábado? Uma vez que os fariseus, extremamente legalistas, se valendo da lei de Moisés, onde o sábado era simplesmente um dia proibido de trabalhar, lançavam mão de regras criadas por eles mesmos,
e jogava nas costas do povo. Irmãos, eu peço para você não fechar sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta e leia novamente comigo o verso número 23. Acompanhe comigo a leitura. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado, e enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Meus irmãos, aqui muito provavelmente as espigas eram de trigo, e era por volta lá do mês de maio ou junho, onde as espigas de trigo amadureciam lá naquela região. Aí os discípulos juntavam, esfregavam com as mãos, separavam o grão da palha e iam comendo à medida que eles caminhavam. E aqui, irmãos, nós já temos um detalhe muito interessante. Você já percebeu que quando as pessoas elas são chatas, arrogantes, donas da verdade, elas não medem esforços para quê? Interpelar, desmerecer o outro. Aqui nós podemos ver o esforço que esses fariseus estavam fazendo para denegrir a imagem de Jesus. Era muito grande. Sabe por quê? Porque o texto diz, enquanto Jesus e os discípulos o quê? Caminhavam. Ou seja, eles não estavam parados. Eles foram alcançados pelos fariseus. Portanto, os fariseus estavam o quê? Caminhando junto. É o mesmo tipo de esforço que muitas vezes, irmãos, muito de nós, quando nós achamos que estamos com a plena razão, talvez numa discussão em casa com a esposa, com o marido, talvez um colega de trabalho, talvez o próprio irmão da igreja. Aí quando ele se afasta, por talvez não dar tanta relevância assim ao assunto, ou ele abre mão simplesmente do seu direito de resposta, por não querer confusão, pronto. O cenário bélico está armado. Lá vai o outro atrás, sempre atrás, querendo impor o quê? A sua verdade. Lá vai o outro querer impor o quê? A sua razão. E fala assim, não, volta aqui, você tem que me ouvir. Volta aqui que eu ainda não acabei. Percebe que é tudo eu. A última palavra tem que ser dela, ou dele. Aí a desavença, o desequilíbrio, a sua grande verdade, que às vezes pode até ter fundamento, mas é discutida de que forma? Na forma do embate, e não da conversa que edifica. Meus irmãos, isso só irá ferir as pessoas, só irá magoar, só irá afastar um do outro. E isso é pecado. Meus irmãos, quando nós agimos assim, nós não estamos olhando para Cristo, e sim para mim, para você mesmo, para a nossa autojustiça. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, pois a palavra lançada, ela não volta mais atrás. Se não for para edificação, irmão, não fala nada. Mas se a situação ela for passiva de uma conversa, irmão, fale, mas fale em amor, não em raiva, em ira, motivado por egoísmo. Meus irmãos, isso só vai deixar marcas que serão extremamente difíceis de serem apagadas. Amém, igreja? Mas que gente chata se esforça, nós sabemos que sim, e isso é um fato. E isso é que aqueles fariseus fazem. Lê comigo o verso 24, acompanhe comigo a leitura. E os fariseus lhe perguntaram, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Bom, a questão aqui é que os fariseus estavam acusando Jesus de quebrar o quê? O quarto mandamento. Está lá em Êxodo 21, de 8 a 11. Não precisa abrir não, mantenha aberto aí, Marcos, que eu vou ler aqui. Lembra-te do dia de sábado,
para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. De fato, o 4º mandamento diz para guardar o sábado. Então a acusação era que Jesus e seus discípulos estavam quebrando aquele mandamento. Meus irmãos, só para a gente ter uma ideia, os fariseus, eles tinham criado uma lista de 39 tipos de trabalho que quebrava o sábado. E colher espigas era o número 3. Isso aqui está registrado num documento judeu do século III chamado Talmud. Irmãos, olha que interessante. Quando uma pessoa ela luta extremamente com o orgulho, é uma pessoa orgulhosa. Tem lutas muitas vezes com a soberba. Geralmente age dessa forma. Ao invés de simplificar as coisas, para que tudo corra bem, ser prático, para que todo mundo se beneficie, a preocupação geralmente é o quê? É de criar problema, criar dificuldade, que essas pessoas inicialmente julgam ser capazes delas mesmas superarem, para causar sentimento nos outros do quê? De incapacidade, de incompreensão, de desânimo. E tudo isso, para que quando ela chegar, e obviamente tudo vai estar complicado, ela vai dizer assim, ai meu Deus, é tudo eu. Se não for eu aqui, nada anda nesse negócio. Se não for aqui, eu lidar com isso, nada vai para frente. É tudo eu, é tudo eu. Meus irmãos, o que essa pessoa está fazendo? Ela está se dando uma importância excessiva, que muitas vezes ela nem tem. Mas ela acha que sim. E para manter esse status, ela vai se esforçar. Como ela vai se esforçar? A pessoa se julga muitas vezes indispensável. Ela se colocará em situações como sendo sempre a melhor opção para cada tipo de assunto. Meus irmãos, infelizmente, uma pessoa que age assim, ela está com graves problemas. Precisando de muita ajuda. Muita oração, misericórdia da parte de Deus. Sabe a frase, para que facilitar se a gente pode complicar tudo? E geralmente as pessoas vendem muito bem a sua imagem. E se aproveitam muitas vezes até da ingenuidade do outro. E aí ela vai tentar o quê? Controlar, comandar, dar as cartas, dar as ordens. Os fariseus eram assim, irmãos. Eles eram os únicos santos de verdade sobre a terra. E nessa condição, o que eles diziam? O que eles diziam? Se tornavam leis. Como essa sobre o sábado. Mas Jesus, o Senhor, ele é fantástico. O Senhor, ele é maravilhoso. Olha a resposta de Jesus a partir dos versos 25. Verso 25 e verso 26. Lê comigo o texto. Ele lhes respondeu, acaso nunca lestes o que Davi fez, quando ele e seus companheiros estavam em necessidade com fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão de comer, e deu também aos companheiros. Meus irmãos, a resposta de Jesus aqui, ela está dividida em 2 partes. Primeira, ele usa o Velho Testamento para se justificar. E segunda, ele vai dar 2 conclusões. O Evangelho de Mateus, ele nos dá alguns detalhes importantes dessa passagem aqui, que Marcos ele não relata. Mateus vai dizer que os discípulos, eles colhiam as espigas com um motivo específico e emergencial. Olha o que Mateus diz lá em Mateus 12:1. Não precisa abrir não, mantém aí.
Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais num dia de sábado, e seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comer. E por que será que Mateus dá esse detalhe aqui sobre a fome e Marcos não? Lê o verso 25 comigo, de Marcos. Ele lhes respondeu: acaso nunca lestes o que Davi fez, quando ele e seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Meus irmãos, reparem que Jesus dá uma resposta aos fariseus fazendo uma outra pergunta. Acaso nunca lestes o que Davi fez? O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está chamando aqueles fariseus de ignorantes nas Escrituras. Não no sentido de que eles não liam, pois eles liam, e sim, e muito. Mas simplesmente porque eles não entendiam nada do que eles liam. E será que dentro das igrejas de Cristo, hoje em dia, nós nos comportamos assim? Infelizmente. Tem gente, irmãos, dentro de igrejas, que você pode virar a Bíblia de ponta cabeça, de trás para frente, que ele vai saber onde está tudo. Saber onde está, ele até sabe. O grande problema é se ele sabe o que diz tudo. Uma coisa muito comum dentro de igrejas são pessoas que, de tanto ler de forma equivocada, aquilo passa a ser a vontade de Deus para ela, e ela terá plena certeza que aquilo está certo. Mas, irmãos, eu tenho plena convicção que aqui mesmo entre nós temos diversos irmãos que talvez sofrem por causa de evangelho que aprisiona, que está em luta com a sua consciência, ouvindo Deus falar contigo. Talvez o evangelho que prende, que gera peso, que gera fardo. Meus irmãos, mas se você está aqui, sendo expostos a textos como esse, louve o Senhor, amém? Louve a Deus. Pois isso é Deus trabalhando, falando, ministrando na minha e na sua vida, para o louvor da sua glória. Por isso que a igreja séria se esforça o quê? Na questão do ensino. Pois nós podemos crer, podemos servir, podemos caminhar com toda a sinceridade de coração, mas se for baseado num entendimento equivocado, de nada adiantará. Nada. Aproveite, irmão, aproveite, irmã, as oportunidades que Deus está lhe dando, semana após semana, levantando servos piedosos, líderes de ministérios fiéis ao Senhor, para auxiliar essa melhor compreensão das Escrituras, para que eu e você possamos viver de forma prática o que é de fato a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Amém, irmãos? Participe, irmão, das programações da igreja. Isso vai trazer para você tantos, mas tantos benefícios para a sua caminhada, para a sua vida cristã, além do que agradar ao Senhor. Muito bom, louvado seja Deus. Meus irmãos, o motivo que Mateus relata a colheita das espigas por causa da fome, foi para dar embasamento na resposta de Jesus que viria logo a seguir. Nunca lestes, fariseus, hipócritas e ignorantes, que Davi e os seus companheiros fizeram quando estavam diante de uma necessidade urgente, a fome. Jesus aqui faz essa pergunta aos fariseus, como forma de resposta à pergunta que eles fizeram, e tendo como motivo de resposta a fome. 1 Samuel 21, de 1 a 6, Davi está fugindo do rei Saul, ele vai até a cidade de Nobe, seus soldados acampam ao redor, Davi então vai até o tabernáculo, procura o sacerdote Abiatar, Abiatar vem ao encontro de Davi, a Bíblia diz que tremendo de medo, provavelmente o sacerdote sabia da perseguição do rei Saul contra Davi. Davi pede ao sacerdote que ele dê a ele e aos seus homens o que comer, pois eles estavam com o quê? Com fome. O
sacerdote vai e diz que não tem nada a oferecer, a não ser o pão da propiciação, ou o pão consagrado ao Senhor. E esse pão, que na verdade eram 12, simbolizando as 12 tribos de Israel, ninguém podia comer, a não ser os sacerdotes. Os pães, eles eram trocados todos os dias, e somente no dia de sábado, quando trocavam os pães, os sacerdotes podiam comer. E por não haver outro tipo de pão ali, o sacerdote dá a Davi o pão consagrado a Deus. E no verso 6 de 1 Samuel, capítulo 21, diz assim, presta atenção. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os pães consagrados, que haviam sido retirados de diante do Senhor no dia em que foram substituídos por pão quente. Meus irmãos, isso não significa que Jesus está aprovando o pecado de Davi, em comer o que não lhe era permitido. Tanto que se você continuar a leitura depois lá em 1 Samuel, você verá que todos os sacerdotes, os moradores de Nobe, morreram por conta dessa ajuda que Davi recebeu. Então, quando Jesus responde aos fariseus, fazendo aquela pergunta, e ao mesmo tempo afirmando que eles não sabem o que estão lendo, Jesus mostra que o conhecimento dele das Escrituras e a própria Escritura vem do mesmo lugar, do mais alto dos céus, vem de Deus. Sabe por que eu digo isso? Você pode estar perguntando assim, tá, pastor, mas e o sábado? Mas e o sábado? O sábado que iniciou toda essa discussão aqui, eu não ouvi nada até agora do sábado, na justificativa de Jesus. Quando Jesus cita essa passagem para os fariseus, e a gente tendo em vista o verso 6 de 1 Samuel, capítulo 21, porque não havia ali outro pão, senão os pães consagrados, que haviam sido retirados de diante do Senhor, no dia que foram substituídos por pão quente. Olha só onde está a referência sobre a relação do pão da propiciação que Davi leva para comer e o dia de sábado. Irmãos, quando eu digo para a gente olhar para Jesus, eu não estou de brincadeira. 1 Crônicas 9, capítulo 9, versos 30 a 32. Presta atenção. Alguns dos filhos dos sacerdotes preparavam essas especiarias. Matitias, um dos levitas primogênitos de Salum, o coraíta, estava encarregado de tudo que se assava nas assadeiras. De seus parentes, dentre os coatitas, alguns eram responsáveis pelos pães consagrados, para os prepararem todo sábado. Portanto, Jesus liga 1 Samuel 21, versículo 6, dizendo que Davi havia pegado os pães consagrados e que foram substituídos por pão quente. Feito quando? No dia de sábado. Com 1 Crônicas 9:32, onde afirma que os pães consagrados eram preparados todos os sábados. Ou seja, Davi tinha ido ao tabernáculo buscar os pães para matar a sua fome no dia de sábado. O que Jesus está dizendo com isso aqui, irmãos? É que a necessidade do homem estava acima da interpretação da lei. E que além de legalistas, os fariseus tinham o quê? Eles não tinham misericórdia. Faltava isso a eles. E a coisa que Deus mais queria era justamente isso. E que além de legalistas, os fariseus não tinham nada de misericórdia, de amor ao próximo. Aí nos gera algumas perguntas. Será que Jesus... Vocês pegaram aqui o ponto onde Jesus foi buscar os textos para dar essa resposta? Será que Jesus conhecia as Escrituras? Será que eu e você achamos, de fato, ser importante compreender a palavra de Deus? Será que
É de fato importante para o meu dia a dia compreender o que está aqui nas Escrituras. Percebe o ponto, irmão? O próprio Senhor Jesus, Ele lança a mão da palavra de Deus para lidar com os acontecimentos do seu cotidiano. Isso aqui por si só já é uma imensa exortação a mim e a você. Jesus conhecia as Escrituras. E esse é o desejo dele para mim e para você, irmão. Conhecer a palavra de Deus. Sou crente em Cristo Jesus, amém, louvado seja Deus por isso. Mas você sabe aquilo que você crê? Bom, eu falei que o Evangelho de Mateus dava alguns detalhes que Marcos não dava, mas citei apenas um até agora. Vamos ver mais um. Mateus relata a fome como motivo urgente para os discípulos estarem pegando as espigas no sábado, mas também nos mostra que Jesus não fazia milagres em vão. Jesus era capaz de multiplicar pães? Sim ou não? Sim. Mas os discípulos tinham que comer o quê? Colher o quê? Espigas. Debulhar, limpar para depois comer. Aqui fica claro que Jesus não desperdiçava o seu poder, fazendo milagres à torta e à direita, corriqueiros. Tipo assim, Senhor, nós estamos com fome. Jesus, estala o dedo aí, para cair um pãozinho quentinho para nós. Não, irmãos. Não. Jesus tinha poder para isso. Mas Ele próprio se alimentava de forma ordinária. Como eu e você fazemos. Junto com os discípulos, debulhava o cereal, cozia o pão, pescava o peixe, assava e comia. Ou seja, Jesus só faz milagres quando eles eram de fato necessários. Quando tinha um propósito. E qual é o propósito? A glória de Deus. E não fazer a vontade de quem quer que seja. Meus irmãos, se eu for abrir esse assunto aqui, para o modo que muitas vezes eu e você, ou em muitas igrejas por aí, nós esperamos os milagres da parte de Deus. Será que eu e você vamos ser atendidos por Deus? Para e pensa. Diante de um fato como esse. Aí fica uma outra pergunta. Tudo isso de milagres que nós ouvimos falar por aí, porque olha, o que mais você ouve falar é de milagres por aí. De tudo quanto é jeito, de tudo quanto é motivo, de tudo quanto é propósito. Diante de um texto como esse, vendo Jesus que não desperdiça o seu poder, será que tudo isso são milagres da parte de Deus mesmo? Meus irmãos, um dos nossos problemas é que muitos de nós queremos o quê? Só os milagres. Só milagre. Em tudo quanto é a área da minha e da sua vida. O que interessa no meu relacionamento com Cristo são os milagres. O que Ele pode fazer na minha e na sua vida. O Evangelho de Lucas, ele vai acrescentar um outro detalhe interessante aqui. Lucas vai dizer que os discípulos debulhavam as espigas com as mãos. Por que será que Jesus diz isso aqui? Lucas está citando Deuteronômio 23, versículo 25. Presta atenção. Quando entrares na plantação do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, mas não usarás a foice na plantação do teu próximo. Portanto, se um judeu passasse pela plantação do outro judeu, e ele estando com fome, ele poderia colher as espigas e cereais com a mão. Ele não poderia usar uma foice, porque aí seria o quê? Roubo. Eu posso pegar uma manga ali no fundo da sua casa, tia? Pode sim, vai lá. Aí ele vai com a motosserra lá e na árvore, porque ele leva a árvore inteira embora. Com as mãos. E para saciar a fome, aí podia.
Lucas acrescenta esse detalhe como se dissesse: a implicância desses fariseus não faz sentido algum, porque aquilo era lícito pela lei de Moisés. Como eu disse anteriormente, Jesus se justifica da pergunta usando o Velho Testamento. E agora ele vai dar duas conclusões. A primeira está aqui no verso 27. Lê o verso comigo. Verso 27. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Meus irmãos, aqui Jesus está fazendo um contraponto com os fariseus, que julgavam a guarda do sábado sendo mais importante do que a própria pessoa. E Jesus está lembrando eles sobre o quê? Sobre a ordem da criação de Deus. No sexto dia, Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim, e deu a eles o que comer, deu a eles o trabalho e os abençoou. Só depois, no sétimo dia, descansou. E abençoou o sétimo dia como um dia de descanso. Portanto, o que Jesus está dizendo? É que o sábado foi criado após o homem, para o descanso do homem, e não o contrário. Irmãos, de todos os mandamentos, a guarda do sábado é o único que tem um aspecto sacerdotal na lei. Tem um aspecto simbólico, diferente dos demais, que são absolutamente imutáveis da lei de Deus. Jesus está comparando o mandamento da guarda do sábado no mesmo nível que a lei não podia comer os pães da propiciação. Se você fosse um sacerdote, somente assim. Ou seja, tanto a quebra do sábado quanto comer os pães da propiciação irá depender da necessidade real e urgente do homem, como a fome, que une esses dois pontos aqui. O que Jesus está dizendo é que não dar o que comer a alguém no sábado, nem permitir colher espigas de cereais no sábado, sabe o que sobra na pessoa? Lei. Sabe o que falta? Misericórdia. É isso que Jesus está dizendo aqui. Amém, irmãos? Vai sobrar lei, muita lei, mas zero de misericórdia com o próximo. E isso se aplica em dominações religiosas hoje em dia, que insiste na guarda do sábado. Eles argumentam em cima do quarto mandamento, seguem apenas o quê? A lei. Agora peça para eles fazer um almoço de caridade para quem precisa, sendo no sábado. Vai sobrar lei mais uma vez, e vai faltar misericórdia. A segunda conclusão que Jesus nos agracia está aqui no verso 28, leia comigo. De modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Meus irmãos, aqui Jesus refere-se a si mesmo com a expressão Filho do Homem. E para entender isso, temos que ler lá em Daniel, capítulo 7, 13 a 14. Presta atenção, não precisa abrir não. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com um filho de homem vinha nas nuvens do céu, e ele dirigiu a um ancião bem idoso, e a ele foi levado, e foi-lhe dado o domínio e a glória e um reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio era um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal, que não será destruído. A expressão filho do homem, que Jesus usa para si mesmo, tem um significado real para os judeus como quem? O Messias. Eles sabiam disso. Portanto, Cristo está dizendo àqueles fariseus que o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, era Ele próprio. E sendo o Rei do universo, Ele também era Senhor do sábado.
contrariando o judeu, que via a guarda do sábado como mais importante do que o próprio homem. Filho do homem em um aspecto humano e filho de homem num aspecto divino, o Filho de Deus. É isso que Cristo está dizendo. Nós, como cristãos, nós não guardamos o sábado. Como um judeu faz, por exemplo. Talvez como um adventista faz, por exemplo. Nós dedicamos o nosso domingo como sendo o dia do Senhor. Muitos de nós lidamos como sendo segunda-feira o primeiro dia, é ou não é? Na nossa cabeça, qual que é o primeiro dia da semana? É domingo? Não, é segunda-feira. Mas na realidade é domingo, irmão. É o primeiro dia. Basta abrir seu calendário aí que você vai ver. E por que nós dedicamos o domingo sendo o dia do Senhor e não o sábado, conforme diz a lei? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça de Cristo Jesus. Amém, igreja? Cristo Jesus. Aqui, depois eu vou mandar no grupo da igreja para todo mundo ter consigo 10 razões porque não guardamos o sábado e sim consagramos o domingo ao Senhor. Acompanhe comigo. 1. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. E não foi por acaso. João 20, verso 1. 2. Os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana e Jesus, ressurreto, lhes apareceu e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 20. E isso também não foi por acaso. 3. Jesus esperou uma semana e no outro primeiro dia da semana, Jesus apareceu aos discípulos que estavam reunidos. João 20. E também não foi por acaso. A promessa da vinda do Espírito Santo cumpriu-se no primeiro dia da semana, na festa dos primeiros frutos, no dia de Pentecostes, que caía no primeiro dia da semana. Está lá em Levítico 23. Acha que isso foi por acaso? No mesmo dia da semana foi pregado pelo apóstolo Pedro o primeiro sermão evangelístico sobre a morte e ressurreição de Cristo. Está lá em Atos 2. Também não foi por acaso. E nesse primeiro dia da semana, quando Pedro abriu a sua boca, quase 3.000 pessoas foram unidas à igreja, à eclesia. No primeiro dia da semana. Atos 2, leia lá. Você acha que isso foi por acaso, irmão? 7. No mesmo primeiro dia da semana, o rito do batismo cristão, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, foi administrado pela primeira vez. Está lá em Atos 2 também. Isso também não foi por acaso. 8. O livro histórico do Novo Testamento registra que foi no primeiro dia da semana, na cidade de Troade, que os cristãos estavam reunidos e ouviram a mensagem proferida pelo apóstolo Paulo. Atos 20. Não foi por acaso não, irmão. 9. O apóstolo Paulo ordena a todas as igrejas da Galácia e a igreja de Corinto para que no primeiro dia da semana os cristãos entregassem o quê? As suas ofertas ao templo, as suas ofertas ao Senhor. 1 Coríntios 16. Não foi por acaso não, irmão. E 10. No livro da Revelação de Apocalipse, João declara em alto e bom tom o som, em alto e bom som, que foi arrebatado onde? No dia do Senhor, num dia de domingo. Você acha que isso foi por acaso, irmão? Meus irmãos, Jesus, Ele é Senhor do sábado. Jesus, Ele é Senhor do domingo. Jesus, Ele é Senhor em todos os dias da minha e da sua semana. O Senhor, Ele vem nos ensinando que Ele quer o quê de mim e de você? Que sobra lei? Ele quer que nós sejamos abundantes em misericórdia. Ele não quer sacrifícios no dia de sábado. Ele quer misericórdia no dia de sábado, no dia de domingo, na segunda, na terça, todos os dias da minha e da sua semana.
Cristo vem nos ensinando, através do seu próprio testemunho, o tamanho da importância de se deleitar nisso aqui, ó, de ler isso aqui, de comer isso aqui. E Ele vem proporcionando a mim e a você, semanalmente, desde o primeiro dia da semana até o último, grandes oportunidades, irmãos, de eu e você nos achegarmos a Ele. Estamos aproveitando isso? Oportunidade de deixar a nossa chatice de lado, a nossa arrogância de lado, a posse exclusiva da verdade de lado, e olhar para Ele, a fim de ser um vaso de bênção na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, da sua família, dos amigos no trabalho, dos irmãos da igreja. Amém, irmãos? Jesus, desde o primeiro dia da semana, nos dá a oportunidade de aprender com Ele em como lidar com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com a nossa altivez, com o nosso sentimento de superioridade. Ele mesmo disse: você quer ser grande? Você quer ser grande no reino? Sirva todos os outros. Seja servo, irmão, que você vai ser grande no reino. Irmãos, é para isso que nós estamos aqui. Para servir uns aos outros em amor. E que para isso seja uma verdade da minha na sua vida, nós temos que olhar para a graça de Cristo, irmãos. Não é para mim e para você. Seja no primeiro dia, seja no último dia da nossa semana, que todos os nossos dias sejam dedicados a responder a essa graça maravilhosa, que foi alcançada no 6º dia da semana, na cruz do Calvário, e que foi manifesta na minha e na sua vida por Cristo Jesus, ressurreto, no primeiro dia da semana. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Abaixa a cabeça.